O intuito desse vídeo é mostrar outro exemplo de criação de pacotes em VHDL. Neste pacote, vai ser feito funções que realizarão operações entre números complexos com as partes reais imaginárias tidas como inteiras. Em primeiro lugar, não vamos precisar da biblioteca I3E para esse pacote, por isso que eu deixei aqui comentado. Então começamos com a criação do pacote, que eu chamei de myComplexIs. Posteriormente, eu criei aqui dois novos tipos de dados. Um chamado CPX_parts, que remete a partes complexas, e ele vai ter dois valores, R de real e I de imaginário. Esse tipo ele vai servir para representar os índices do meu número complexo. Depois, o segundo tipo é o próprio tipo complexo em si, que é um array, que vai ter os índices CPX_parts, ou seja, ele vai ter dois índices R e I. Isso deixa o trabalho com o número complexo mais intuitivo. Of integer. Então, isso aqui é uma outra forma de definir os índices quando nós criamos um tipo. Então, a gente pode utilizar um tipo enumerado aqui para definir os índices do tipo que estamos criando. Então, veja que CPX é um array de dois índices de inteiros. Como eu não restringi aqui o valor do inteiro, ele é um valor de 32 bits, assim como qualquer inteiro não restringido. Então, cada índice vai precisar de 32 bits para a sua representação. E note que como nós estamos trabalhando apenas com inteiros aqui, esse pacote ele fica limitado a operações inteiras. Então, ele não é muito prático para utilização para fazer contas com números complexos. Precisaria fazer um pacote mais elaborado se você quiser fazer a síntese desse circuito. No entanto, ele serve aqui como propósito de um exemplo de criação de pacote. Que um pacote mais útil seria utilizando ponto fixo ou ponto flutuante, que é um assunto mais complexo que, conforme for, a gente pode ver em outro vídeo. Posteriormente, nós temos os protótipos de algumas funções. E aqui nós estamos fazendo o chamado sobrecarregamento de funções. Em VHDL, as operações elas são definidas nos pacotes como funções. E eu posso fazer o sobrecarregamento. O que significa isso? Eu posso definir funções que possuem o mesmo nome, mas que vão possuir os parâmetros de entrada diferentes. Então, por exemplo, uma soma que é definida no pacote padrão do VHDL entre inteiros, agora eu posso fazer o sobrecarregamento de uma função soma, que ela vai ser representada assim entre aspas, entre os números A e B, que é do tipo complexo agora, porque essa operação não existe por padrão, então a gente precisa definir ela. Então veja, eu tenho como entrada aqui A e B, do tipo complexo, e também retorna um complexo. Então eu estou definindo as funções soma, subtração e multiplicação, com os protótipos aqui dentro do meu pacote. Na sequência, nós definimos o corpo do pacote, o packet body. Então temos packet body, myComplexIs, o mesmo nome do pacote, Então a gente define assim. Então primeiro definindo a função soma, do número complexo, temos aqui a criação de uma variável, resultado, que é o valor que a gente vai retornar, que pode ser dividido em duas operações, a soma entre as partes reais e a soma entre as partes imaginárias. Então veja lá, como o resultado é do tipo complexo, e eu consigo utilizar o tipo complexo aqui, porque dentro do pacote já foi definido o tipo complexo, então ele também serve para o packet body, eu consigo fazer a parte real somando as duas partes reais dos dois números, dos dois argumentos da função. Então veja como eu estou utilizando os índices, Ao invés de representar aqui por números, eu estou representando por R e por I. Então eu somo a parte real e a parte imaginária. Então é simples assim a elaboração dessa função de soma. Basicamente, a função de subtração vai ser semelhante. A diferença agora é que eu subtraio o valor B do valor A, as duas partes reais, e mando para a parte real do resultado. E aqui também eu subtraio o valor B do valor A da parte imaginária dos números de entrada, enviando isso então para a parte imaginária do resultado, retornando sempre o resultado aqui. Por fim, temos a definição da multiplicação, que é feita pelo símbolo asterisco. A parte real, então, ela é definida por essa operação aqui, A real vezes B real menos A imaginário vezes B imaginário. E a parte imaginária da multiplicação é A real
vezes B imaginário mais A imaginário vezes B real. Depois vocês podem fazer essa conta aí no papel para conferir essa continha aqui, né? Então, está aí definido as 3 operações com números complexos com partes inteiras. Para testar então esse pacote, eu criei essa entidade Complex Operations, que eu preciso iniciar chamando o meu pacote logo no início do código, né? Esse pacote então ele vai estar na biblioteca Work, que é o diretório onde eu estou trabalhando, né? São os designs que eu estou trabalhando. E note que eu deixei comentado aqui a chamada dessa biblioteca Work, porque por padrão ela já é chamada pelo VHDL, né? Mas para chamar o pacote, isso é obrigatório, eu coloco use work.mycomplex.all. Então na entidade eu tenho os números A e B complexos, que eu consigo utilizar esse tipo porque eu chamei esse pacote, né? E daí eu vou ter o resultado de soma, subtração e multiplicação aqui como saída da minha entidade. Dentro da arquitetura, então, eu faço um pequeno processo aqui para realizar essas operações, onde eu tenho a soma, é simplesmente aqui, como está escrito, né, a soma de A e B, A mais B, subtração A menos B e produto A vezes B, né? E agora eu vou mostrar, então, um test bench para testar isso daqui. Então a ideia aqui é testar, né, a entidade Complex Operations, que eu mostrei agora há pouco, né? Então foi criado esse test bench, que também chama o pacote myComplex, né? Então, padrão do test bench, entidade vazia. E na arquitetura, então, eu crio os sinais que eu quero visualizar, A, B do tipo complexo, soma, subtração e produto, né? Sum, diff, prod, também do tipo complexo. Aqui eu vou criar alguns números randômicos, né, utilizando um algoritmo para geração de números pseudo-randômicos, né? Daí eu preciso informar um seed, né, uma semente para a formação desses números, né? Então, para cada número, que vão representar a parte real e imaginária do A e do B ali, por isso que eu criei essas 4 sementes, né? Bem simples, né? A semente do primeiro é 1, 2, 3, 4, 5 e... assim, fiz em sequência, porque se você deixar a mesma semente para todas, eles vão gerar os mesmos números, né? Precisam ser sementes diferentes. Então aqui eu tenho a instanciação da entidade que eu quero testar, né? Que é Complex Operations, né? Vou deixar aí no card o vídeo onde eu mostro como fazer essa instanciação. Eu tenho o port map e faço aqui as ligações de forma nominal, né? A liga com A, B com B, sum com sum, diff com diff, prod com prod, né? Aqui eu tenho um processo no qual eu recebo os valores das sementes, né? E daí eu gero valores pseudo-aleatórios, né, com base nessas sementes, utilizando esse pequeno algoritmo que está aqui para a gente verificar a soma, a subtração e a multiplicação de números randômicos que vão aparecendo aí de tempos em tempos. Então veja aqui que o número randômico 1 vai para a parte real do A, o número randômico 2 vai para a parte imaginária do A, o número randômico 3 vai para a parte real do B e o randômico 4 para a parte imaginária do B. Tá? Daí eu espero alguns 200 nanosegundos, isso aqui se repete, ele gera o próximo número aleatório e daí a gente consegue ver algumas operações ocorrendo ali nas formas de onda da simulação. Então vamos mostrar essas formas de onda agora. Então já estou aqui com o resultado da simulação, vou deixar aí no card os vídeos que eu ensino como fazer as simulações. Então veja, ó, temos os números A e B e os resultados, soma, subtração e produto, né? Sum, diff, prod. Note que os números A e B e todos os outros, né, se eu expandir aqui, ó, ele vai possuir a parte real e a parte imaginária, assim como definido ali no pacote, né, com os índices R e I. Isso ajuda na interpretação do código para alguém que for utilizar o pacote, né? E aqui foram gerados para A e B, né, a série de números pseudo-randômicos, né, e dá para a gente conferir aqui a soma, a subtração e o produto se ocorreu de forma certinha, né? Então veja, ó, parte real 0, parte imaginária 6 para o primeiro número, parte real 1, parte imaginária 9, né, para o número B, né, da primeira operação, e de fato, né, a soma vai dar 1 mais 15i, né, a parte imaginária, 1 mais 15i. A subtração de fato vai dar do A menos B, né, menos 1, menos 3i, né, e o produto vai dar ali, ó, os seus menos 54 mais 6i, né? Vocês podem fazer a continha aí no papel, que vai dar isso mesmo, né? Ou utilizar uma calculadora de números complexos que você acha online por aí, né? Vamos para o próximo, né? Vamos ver mais esse número aqui gerado aleatoriamente, né? 4 mais 6i, 4 mais 7i. Então a soma dá 8 mais 13i,
a subtração dá 0 menos i, né? Então, ou seja, é menos i, né? E o produto vai dar menos 26 mais 52i, né? Mostrando que o pacote funciona corretamente. E é isso aí, pessoal. Até o próximo.